Em Quando Me Apaixono, O rapaz então conta que o distribuidor das frutas que ele leva para a instituição o convidou para conhecer sua chácara no sábado e quer que a socialite vá junto. escondida, Selena escuta a conversa. Honório conta a Adriana que vai deixá-la encarregada da empresa durante sua ausência. Ele aproveita para dizer que teve notícias de Roberta e Matias e eles estão bem. A garota resolve contar ao pai que Matias é o amor de sua vida, mas sabe que ele ainda é apaixonado por Renata. O empresário então explica à filha que amar e estar apaixonado não é a mesma coisa, pois amar é gostar de alguém, apesar das diferenças, recomendando que a moça reavalie o que realmente sente por Matias e diga ao rapaz para fazer o mesmo em relação a Renata. E no almoço, enquanto Renata e Augusto se divertem cantando com o grupo de músicos, Aurora e Jerônimo bufam na mesa, indignados com a alegria dos dois. O investidor quer ir embora, dizendo que a mulher já bebeu bastante. Porém, Renata quer ficar mais um pouco e manda o marido ir embora se quiser. Augusto se dispõe a levar sua amiga para casa mais tarde, mas Jerônimo começa a ser indelicado e diz: Renata, eu não posso te levar à força. Então, o que vai fazer? Você fica ou vai comigo? E a moça, sem dizer nada, abre um sorriso e mete mais uma taça de vinho para dentro. Na fazenda vizinha, a mulherada está reunida na cozinha da casa grande para decidir como resolver a situação de Catarina. Lázaro se mete e diz que Augusto não presta, pois mandou bater em Carlos e ele e o médico são farinha do mesmo saco. Porém, o médico é o pior de todos, pois sabe que ele é o responsável por tudo o que está acontecendo com Catarina. Alzira pede para hospedarem a amiga, pelo menos por aquela noite, pois ela não pode continuar na sua casa. O capataz avisa que vai procurar Carlos imediatamente e colocá-lo ao par do que está acontecendo. E do outro lado da cerca, Renata diz ao marido que não tem muita diferença entre ir com ele ou ficar. Indignado, Jerônimo resolve se retirar, e Augusto, educadamente, diz que a casa é dele e de Renata, e pode se sentir à vontade, sem fazer cerimônia. Porém, logo que fica sozinho, o engenheiro pergunta a Renata se ela está bem. A moça, desanimada, diz que a situação é tão osca entre ela e o marido, que nem parece que os dois são recém-casados. Augusto resolve dar um conselho, e afirma que, se a coisa continuar assim, o casamento da moça não vai durar, mas ela deixa claro que não pretende desistir, pois ama seu marido. Para não deixar passar em branco a situação, o engenheiro resolve dizer a Renata que se seu marido não a valoriza, ele sim, e desde o primeiro momento em que a viu. A mulher, mais uma vez, deixa claro que tem muita sorte em ter o sujeito como amigo, e agradece a sua amizade. Aurora vai atrás de Jerônimo, querendo saber se ele vai embora. O homem resolve achar que ele e a namorada do fazendeiro estão sobrando naquele momento, pois Augusto e Renata estão se divertindo. No hospital, Josefina manda Gonçalo voltar para a capital com o filho, pois quer ficar com Roberta. O empresário aceita a sugestão, mas diz à moça que antes de ir, quer saber por que ela e Matias estavam discutindo. A vigarista, fazendo vozinha de vítima, conta que os dois estavam discutindo por causa do filho que ela estava esperando. Gonçalo, avisando que aquelas brigas precisam parar de vez, e exige que a moça conte quem é o pai da criança. Mas na hora em que a garota vai revelar seu segredo, Matias toma a dianteira e diz que o pai da criança é ele. Gonçalo se assusta com a confissão de Matias, e quer saber por que o moço só revelou agora o segredo. Roberta, a vigarista, diz que o irmão postiço não sabia de nada, e Josefina se mete, dizendo que tinha certeza do que a filha acabou de contar, pois sabe que não havia outro homem na vida da moça. Matias pede para ficar sozinho com Roberta, e Gonçalo leva a esposa para comer alguma coisa. Nesse meio tempo, Lázaro explica a Carlos a situação de Catarina, contando que Augusto proibiu Alzira e Ezequiel que hospedassem a moça em sua casa. O agrônomo não entende a gravidade da situação, e o capataz então revela que Álvaro abusou da esposa, pedindo muita descrição ao moço, pois a coisa é muito séria. Carlos permite que Catarina passe a noite na fazenda, avisando que vai falar com Jerônimo mais tarde pelo assunto, mas acaba se sensibilizando com a humildade de Lázaro, que diz que, se o rapaz tiver algum problema com o patrão, pode jogar a culpa nele. E no hospital, Roberta quer saber por que Matias assumiu a paternidade de seu filho. O moço explica que, se a irmã quer um pai para seu filho, ele vai assumir esse papel e desempenhá-lo o melhor possível. Rindo, Roberta afirma que disso ela não tem a menor dúvida e sabe que ele será um pai melhor do que o verdadeiro, assim como Gonçalo fez com ela. Roberta se dá conta que o rapaz está fazendo tudo isso pelo amor que tem por Renata.
mas ele diz que faria qualquer coisa pela antiga namorada. E além disso, ser pai daquela criança não seria nenhum sacrifício. A 171 começa a chorar e diz que está muito agradecida pelo que ele está fazendo, tratando de amarrar o nó que deu na vida do rapaz, e ainda diz que o ama perdidamente. Na empresa, Daniel reclama com Adriana, que não consegue prestar atenção no serviço. A moça conta que está preocupada, pois Matias não entrou em contato com ela, revelando que os dois estão tentando ficar juntos. E no caminho de volta, Gonçalo, que está ao volante, diz a Matias que a chegada de um filho muda a vida de qualquer um para sempre. O rapaz afirma que o pai tem razão e, por isso, vai dar seu sobrenome, o amor e o carinho que um filho precisa. Gonçalo agora quer saber como vai ser a relação do filho com Roberta, mas o moço, dizendo que ainda não sabe, acha que é melhor ele ir morar em seu apartamento, pois a moça sabe que ele não a ama e, com certeza, não vai exigir mais nada. Mas nesse meio tempo, no hospital, as duas cacatuas fofocam e comemoram mais uma etapa exitosa de seu plano maquiavélico. Rindo, Roberta diz à mãe que a ideia dela de dizer que o bebê era filho de Jerônimo foi top. E Josefina comenta: "Eu dei a ideia, e você desenvolveu a estratégia. Se fazer de vítima para Matias vai trazer mais resultados do que obrigá-lo a assumir a paternidade." Roberta lembra que a Jararaca, que tem como mãe, marcou mais um gol quando disse que Matias pertencia à mesma escola protetora de Gonçalo. E as duas, agora, combinam o seguinte: enquanto Josefina se encarrega de convencer o marido a obrigar o filho a se casar com a moça, Roberta deve continuar dando uma de vítima para cima do rapaz. Enquanto isso, na Bonita, Carlos descobre que Jerônimo brigou novamente com Renata, pois ela preferiu ficar na casa de Augusto, seu grande amigo. O descornado ainda conta que a moça estava toda feliz e até cantou com os músicos que o fazendeiro contratou. Mas o agrônomo muda de assunto e diz que também tem algo para contar. O moço explica que o arquirrival de seu amigo pediu para o Ezequiel, seu capataz, expulsar a mulher do médico de sua casa, pois, ao que parece, o doutor não trata sua mulher muito bem. Jerônimo diz a Carlos que Catarina pode ficar na sua fazenda quanto tempo quiser, e gostaria muito que Renata soubesse o que Augusto fez, para que ela tome tenência e perceba quem é o sujeito. Preocupado com a forma como seu amigo anda agindo, Carlos pergunta se o casal chegou a furunfar. Jerônimo, sem graça, confessa que não resistiu aos encantos de sua esposa. Mas a culpa e o remorso o estão consumindo, pois sente que traiu seu irmão. Carlos então tenta enfiar na cabeça do amigo que ele está interpretando tudo errado, e a diferença entre ele e seu irmão é que um está vivo e o outro está morto. Por isso, ele não deve se culpar de nada e deixar de lado sua obsessão para tentar ser feliz. Furioso consigo mesmo, o idiota diz: "O que eu tenho que fazer é não voltar a ficar com ela. É não deixar que ela chegue tão perto de mim para que eu não me deixe levar pelos seus beijos e não me render aos caprichos de Renata, que me fazem esquecer de tudo." Alguns momentos mais tarde, Matilde e Lázaro, acompanhados de Alzira, chegam na casa da campesina. Ela conta a Catarina que pediu que os amigos a acompanhassem, pois Augusto exigiu que Ezequiel a expulsasse da casa. Matilde se mete e diz que a amiga vai com eles para a fazenda A Bonita, até decidir o que vai fazer de sua vida. Catarina nega num primeiro momento, mas Lázaro pede que Alzira endosse suas palavras e garanta à bordadeira que tudo vai ficar bem. Com a consciência pesada e lembrando dos beijos de Álvaro, Alzira consegue convencer a moça que o melhor é ela ir com os dois irmãos. Na capital, enquanto ajuda a mulher a lavar a louça, sem tirar o terno, Honório conta que vai viajar no dia seguinte. Gonçalo chega, interrompendo a conversa. Depois de cumprimentar o casal, o empresário, todo feliz, conta que Matias é o pai do bebê de Roberta e a moça está esperando um menino. Antes de se despedir, Gonçalo diz para o cunhado ligar, assim que tiverem examinado o barco, pedindo que Honório também conte qual foi o parecer de Branca sobre o assunto. Constanza não gosta nada de descobrir que seu marido vai viajar com a executiva, mas Honório, sem perceber a arapuca em que está se metendo, pergunta se aquilo tem algum problema. A socialite, emburrada, volta para a pia e responde um não, meio reprimido. Porém, quando o casal fica sozinho, Constanza bota a boca no trombone e quer saber por que o esposo não contou sobre Branca antes, alegando que tem sido sempre a última a saber das coisas que acontecem na vida de Honório. Aliás, o sujeito acha que a esposa está com ciúmes, sem perceber que a cada dia que passa, ela está cada vez mais decepcionada em seu casamento. Do outro lado da cidade, só para variar, Regina chora, pedindo à Virgem que a ajude a encontrar sua filha. E por falar em Regininha,
Ou melhor, Renata. A moça se diverte com a última música do conjunto musical que foi tocar na fazenda de Augusto. Aurora, por sua vez, segura a maior vela e fica de cara por ter sido deixada de fora da farra. Mas Renata diz que está tarde e precisa ir embora. Aproveitando a ausência de Augusto, que foi buscar as chaves da sua mega caminhonete para levar a convidada embora, Aurora resolve enfrentar Renata. A moça insinua que a presença dela na fazenda de seu namorado a deixou incomodada, contando que Jerônimo foi embora muito chateado. Mas, sendo cínica, a garota diz que a presença de Renata não incomodou em nada e pretende ser sua amiga, dizendo que está naquela fazenda por causa de Augusto, assim como também sabe que a moça está na Bonita por causa de Jerônimo. Aurora chega até a dizer que se sente muito só, porque os fazendeiros têm as atividades deles e nem sempre estão dispostos a atender às necessidades das mulheres que os acompanham. Renata, inocente, resolve selar um pacto com Aurora, afirmando que agora as duas são amigas. E enquanto Lázaro está todo feliz por recepcionar Catarina em sua casa, dizendo que ela pode ficar em seu quarto, Selena vai ao hospital para ver Roberta e diz que a moça foi esperta em dizer que o filho que está esperando era de outro homem. Roberta conta que jurou a Matias que jamais iria contar a Jerônimo sobre o bebê, mas ainda não decidiu se conta tudo para a irmã ou não, e diz: "Você sabia que o Matias está fazendo tudo isso por aquela cretina que está lá, na minha fazenda, bem bonita com o marido, enquanto eu tô aqui, grávida do idiota do cunhado?" Selena encerra esse assunto, comentando que agora está na hora da fofoca, e conta que a sonsa da Constanza vai passar o final de semana com César, aproveitando que Honório vai viajar. Roberta começa a rir e manda a amiga descobrir todos os detalhes sobre isso, pois vai dar um jeito de fazer seu tio descobrir que a santa mulherzinha dele não vale nada. Já anoiteceu quando Matias chega à casa de Adriana, para contar sobre o rabo de foguete em que se meteu e diz à moça que é o pai do filho que Roberta está esperando. A garota começa a chorar, mas o rapaz avisa que a relação entre ele e Roberta será apenas por causa do filho e nada entre eles vai mudar, mas a decisão de continuar com o namoro é dela. Josefina, por sua vez, fala com Soto ao telefone e diz que tudo o que se refere à fundação de Regina é de responsabilidade de Honório. Ele ainda conta que vai ter um jantar de gala para angariar fundos para o centro, mas acha que Gonçalo não vai. E em um restaurante chique qualquer, Regina se encontra com Gonçalo, que comenta que teve muita saudade da fisioterapeuta. Ela diz que está ali apenas porque o empresário disse que tinha algo importante para contar. Direto e reto, Gonçalo avisa que não vai mais se divorciar, pois Josefina está muito doente, e por isso decidiu ficar ao lado dela. O empresário lembra que pediu a Regina que adiasse o casamento, mas as coisas se complicaram. Porém, não deixa de declarar seu amor por ela e acaba conseguindo beijar sua amada. E só para variar, a mulher começa a chorar. Regina resolve também declarar seu amor por Gonçalo, mas diz que tem certeza de que o amor dos dois é impossível. Mas, enquanto Regina e Gonçalo estão colocando as cartas na mesa, Antônio vai fazer uma visitinha à sua noiva, para dar uma notícia importante. Carla avisa que a filha não está, e ele conta à sogra que ele vai enfrentar um touro a portas fechadas no final de semana, e gostaria que Regina fosse ao evento, explicando que o amor pela fisioterapeuta o fez recordar do amor que tinha pelas touradas. E Regina, depois da conversa com Gonçalo, brinda com ele, mas se pergunta o que ela está fazendo com sua vida. Augusto leva Renata para casa, e pergunta se ela pode ajudá-lo a desenvolver o logo e o rótulo do novo vinho que ele vai produzir. A moça topa na hora e se despede do amigo, agradecendo por ter proporcionado a ela um dia tão maravilhoso. Quando chega em casa, a moça dá de cara com o marido, que está encostado numa pilastra, batendo o pezinho e esperando por ela. Renata passa reto pelo sujeito, desejando a ele boa noite e dizendo que achava que ele já estava dormindo. O infeliz resolve atormentar a esposa e conta que Durana expulsou a mulher do médico da casa de Ezequiel. Renata volta e, encarando o marido, diz que o fazendeiro deve ter tido as razões dele para fazer isso. Mas Jerônimo, que está muito a fim de criar encrenca, resolve chamar Augusto de canalha. A moça coloca a mão na cintura e diz: "É mesmo? Não me diga. Você realmente pensa isso de Augusto? Então por que aceitou ir à casa dele para o almoço?" Jerônimo se descontrola e alega que só aceitou o convite de seu arqui-inimigo por causa dela. Mas Renata responde: "Não, Jerônimo. Na verdade, você só foi para demonstrar o seu controle sobre a minha pessoa, o que não é a mesma coisa. Eu não sou propriedade de ninguém e espero que pelo menos isso tenha ficado claro." Chegando bem pertinho do rapaz, que acha que vai ganhar um beijinho, a moça diz: "Boa noite.
Vou dormir no meu quarto. Ah, não. Desculpe. Errei. No quarto de hóspedes. Enquanto isso, Álvaro se embriaga e, sozinho em casa, se pergunta onde está sua esposa. Na verdade, ela está perto do riacho que corta a fazenda bonita. Lázaro encontra a moça e, tirando o chapéu, resolve se aproximar. O rapaz tenta falar sobre o antigo namoro dos dois e pergunta se a mulher foi realmente apaixonada por ele. Catarina responde que foi muito apaixonada pelo rapaz, mas na hora de contar o motivo pelo qual terminou o namoro, se lembra de seu pai que, no leito de morte, comentou que só viveu tanto tempo por causa de Álvaro. O homem também contou que sabia que a filha só se casou com o médico por gratidão e porque ele pressionou muito para que ela aceitasse o pedido de casamento, mas tem certeza de que Catarina será muito feliz com o marido, sem dizer a verdade. Lázaro não desiste, e apesar de Catarina dizer que ainda é uma mulher casada, o clima rola entre os dois. O capataz resolve dar um beijo tímido na moça, mas se arrepende, e com os olhos cheios de lágrimas, dá um beijinho na testa de sua antiga namorada. Catarina vai embora se deitar, e Lázaro fica feliz em saber que ainda há esperança. Em casa, Alzira diz a Ezequiel que achava que o médico era um bom homem, mas acha que se enganou, pois é justamente o diabo quem aparece na porta da casa do casal. Totalmente embriagado e trocando o direito pelo esquerdo, Álvaro invade a casa de Ezequiel, procurando pela esposa. Alzira diz que Catarina não está em sua casa e autoriza o sujeito a procurar onde quiser. Mesmo assim, Álvaro responde que nunca imaginou que a agricultora fosse capaz de ficar do lado de Catarina, mas a moça responde: "Eu disse que minha amiga poderia ficar aqui o tempo que precisasse, mas o senhor foi lá fazer intriga com seu Augusto e nos deixou entre a cruz e a espada." O médico avisa que é melhor o casal não ter acreditado nas mentiras de sua esposa, mas Ezequiel se irrita e diz que só em ver como ele está bêbado, já se deu conta que Catarina não mentiu. As coisas esquentam entre os dois rapazes, e o médico manda o capataz não lhe faltar com o respeito. Mas Ezequiel ordena que o homem saia imediatamente de sua casa, já que não encontrou o que estava procurando. Já é tarde quando Gonçalo chega em casa e vai direto para seu escritório, para viajar no beijo que roubou de Regina. A fisioterapeuta também chega em casa e, mentindo para a mãe, avisa que precisou resolver alguns assuntos pendentes sobre o jantar de gala da fundação e não sabia que o namorado iria aparecer. Carla manda a filha ligar para Antônio, porém Regina diz que prefere falar com o noivo no dia seguinte, pois está muito cansada. Na verdade, ela corre para seu quarto e, chorando de novo, não consegue segurar a paixão pelo empresário, lembrando do beijo que trocaram no restaurante. Quem também continua remoendo coisas na cabeça é Jerônimo. Lembrando de seu casamento, ele resmunga consigo mesmo que gostaria de esquecer a razão e sentir sem pensar para poder amar a esposa. No dia seguinte, Renata conhece Catarina e diz que é um prazer receber a moça em sua casa. A bordadeira explica que está terminando de consertar os lençóis e faz questão de entregá-los pessoalmente à moça. Jerônimo diz que, por ele, Catarina pode ficar o tempo que quiser e Renata, imediatamente, avisa que a casa tem muitos quartos e pode acomodá-la, dizendo a Lázaro que ele não precisa mais ceder seu quarto para a moça. Renata olha para Matilde e manda a doméstica arrumar um dos quartos para a esposa do médico e afirma que a mulher não causará nenhum incômodo. Quando fica sozinho com um amigo, Carlos comenta que está óbvio que Renata não está do lado de Duran, senão ela não teria permitido a presença de Catarina e muito menos oferecido um quarto à mulher. Jerônimo confessa que gostou da atitude da esposa. Alzira, por sua vez, vai ver Álvaro e, chamando o médico de desgraçado, joga na cara dele que o sujeito machucou Catarina e ela também acabou saindo ferida por ter se envolvido com ele. Por mais que o médico diga que o caso deles não tem nada a ver com sua esposa, Alzira, gritando, diz que traiu sua amiga ao se envolver com seu esposo, pois, mesmo ele sendo um canalha, é casado com a bordadeira. Álvaro diz que ele não pertence a ninguém, muito menos a uma louca que fica falando mal dele pelas costas. Mas a campesina não quer saber e atesta que louca foi ela por ter se envolvido com ele. Chorando, ela se diz arrependida por ter estado com o doutor. E o infeliz faz questão de lembrar que o que aconteceu entre eles jamais poderá ser apagado do corpo e da mente de sua amante, alegando que agora os dois estão unidos para sempre. Alzira manda o médico parar de viajar na Batatinha, pois não pensa em continuar com o lesco-lesco, mas Álvaro avisa que agora a moça pertence a ele, e se ela não quiser continuar se encontrando com ele, vai contar para todo o povoado sobre o caso dos dois. Alzira enfrenta a situação e diz que se ele contar, também não vai ser bom para ele. Porém, o médico, alegando que é homem, diz que para ele não vai pegar nada,
pois os homens têm a permissão da sociedade para ter várias mulheres, por serem considerados garanhões. O médico não para de falar e diz: você sabe muito bem que a mulher que trai o marido e sua própria amiga se torna desprezível aos olhos do povo. O que diria o Ezequiel se soubesse do que rolou entre a gente? E o Paulinho, então? Como você acha que o menino reagiria se soubesse que a mãe é uma qualquer? Alzira até tenta enfiar a mão na cara do doutor, mas ele é mais rápido e consegue segurar a mulher, antes que ela o acertasse. A agricultora reage e manda o sujeito não se atrever a fazer o que está dizendo, mas Álvaro acaba pegando o rosto da amante com força e avisa que é melhor ela parar de julgá-lo, pois a moça vai sair perdendo e muito machucada. No meio do bafafá, Alzira consegue se livrar das garras do doutor e avisa que ele caiu do pedestal e o odeia. Na bonita, Renata pede as chaves do carro a Carlos, mas Jerônimo quer saber aonde a moça vai e pergunta se a esposa vai fazer mais uma visitinha a Augusto. Com toda a paciência, ela mostra a bolsa e diz que vai à praia, mas o investidor avisa que sozinha ela não vai a lugar nenhum. A moça coloca a mão na testa e diz: ah, claro! Tinha me esquecido que não sou adulta e não posso me virar sozinha, e por isso não posso ir. Jerônimo alega que o caminho é perigoso, mas ela não dá bola e pede novamente as chaves do carro para Carlos. Como o rapaz está numa saia justa, Renata diz: não vai me dar as chaves? Não tem problema, posso ir a cavalo. Não, espera aí, já sei. Eu posso ir até a fazenda de Augusto e chamar a Aurora para me acompanhar e assim talvez o namorado dela me empreste o carro. Carlos se oferece para levar a moça à praia, mas ela dispensa o rapaz, dizendo que não precisa de motorista. Vendo que não tem saída, Jerônimo resolve acompanhar a esposa até a praia. No caminho, Renata se esparrama no banco do passageiro e Jerônimo não consegue tirar o olho das pernas da mulher. Ela percebe a situação e, tirando o cinto de segurança, pula para o colo do investidor, sem deixar ele ver a estrada, e o carro chega a um despenhadeiro.